Fala galera, está começando mais um episódio do quadro A IBL Quer Saber. Fala galera, estamos de volta em mais um quadro e esse quadro tem sido extraordinário. E aí, pastora, preparada para mais um bombardeio de perguntas? Uau, tô só esperando ali o meu café para poder estar mais ativada ainda. O café já está chegando, porque como a gente sabe, né? Café pastoral nunca é sem propósito. É verdade. Já diziam os meus professores, viu? Mas café realmente é energia, né? Eu amo café. Sim. Mas, pastora, hoje no quadro a gente vai falar sobre minha missão. Muitas pessoas têm várias dúvidas sobre acerca de dons e talentos, né? Sobre essa questão ministerial. Mas a senhora poderia definir para a gente qual seria a diferença de dom e a diferença de talento? Qual a diferença entre eles dois? Sim, podemos falar sobre dons e talentos. Eu acho que é algo muito interessante, muito pertinente falar sobre dons e talentos. Dons é concedido aos filhos de Deus por Deus. É uma capacidade do Espírito Santo que Ele dá à igreja para que a igreja, na sua multiforme graça e manifestação desses dons, possam eu te servir, você me servir, e assim a igreja cresce, o corpo de Cristo cresce. Talento são habilidades naturais, todos nós nascemos com algumas afinidades. Alguns gostam de trabalhar com artesanato, pintura, crochê, enfim, isso necessariamente não é um dom. Às vezes é uma habilidade, é um talento natural. Quando isso pode se tornar um dom? É quando ele converge, você converge isso para o louvor da glória de Deus. Ah, mas o talento eu não estava vivendo para a glória de Deus? Não, não necessariamente. Às vezes você tem um talento e que quando você tem um encontro com Jesus, você percebe que você vai receber muito mais. Você vai ter discernimento para usar aquilo que você já tinha para o louvor da glória de Deus. Eu lembro de um amigo meu que ele falava sobre a questão de teatro, de peças, e ele, antes mesmo de ter tido um encontro com Jesus, ele já trabalhava com teatros e com peças. E ele me disse certa vez que depois que ele se converteu, ele percebia o quanto Deus trazia à memória dele, à mente dele, inspirações diferentes que ele nunca teve antes. Então eu acredito muito nisso. Nessa distinção acontece justamente as minhas habilidades, meus talentos naturais, e existem coisas que eu nunca pensei em ter, eu particularmente. Vários dons que hoje eu tenho, eu não tinha antes como habilidade. E Deus me capacitou para que eu possa capacitar o corpo de Cristo, servir o corpo de Cristo. Interessante. Então o dom é tudo aquilo que é dado por Deus. Dado por Deus. Talento é aquilo que eu é uma habilidade natural também dada por Deus, né? Sim. Tudo vem de Deus. Sim. Mas Ele está a todos. Muito interessante, né? Então, não tenha dúvidas acerca de o que é dom e do que é talento. Saiba diferenciar. Eles parecem iguais, mas são diferentes, são né? Distintos, né? Distintos nesse sentido. Mas, pastora, eu tenho mais de um dom e não consigo servir a igreja com todos, porque eles colidem, né? Acaba colidindo as programações. Então eu tenho mais de um dom. Como é que eu devo saber qual que eu devo escolher? Qual desses vários dons eu devo escolher? Como é que eu sei isso? Olha, 1 Coríntios, capítulo 11, e a Bíblia está cheia de textos, Efésios, vem falando sobre os dons. E capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 4 em diante, diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor é a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneira diferente, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um Ele concedeu dons, concedeu para a edificação de todos. Então veja que é uma coisa que a gente precisa
compreender o seguinte: veja se não é incoerente você ganhar algo que não vai usar. Se Deus lhe deu, Ele espera que você use. Use para a edificação do corpo de Cristo. O que às vezes acontece é que eu tenho dificuldade de administrar a minha vida. Não é o tempo, porque o tempo não se administra, o tempo é tempo. O tempo não é nosso, o tempo é uma dádiva, o tempo é um presente. Mas eu preciso administrar a minha vida de tal forma que eu tenha condições de ter uma agenda que comporte aquilo que Deus me deu. Eu não concebo um Deus dando um presente para você, para que você guarde, porque você só tem tempo de utilizar 2. E por que eu te dei 4? Você entende? Então, se Deus lhe deu 4 dons, Ele espera que você use os 4. Se Deus lhe deu 10 dons, Ele espera que você use os 10. Porque você não precisa ter 10 ministérios ou estar em 10 ministérios para você usar os 10 dons. A nossa vida é uma sequência natural. O que fazemos, nós transpiramos o que fazemos. Então a gente deve compreender a vida cristã dessa forma. Doação, entrega. Então, se Deus te deu, Ele espera que você use. Não tenha dúvida disso. Então o que você precisa fazer é administrar a sua vida. E grande parte das pessoas não sabem fazer isso. Elas protelam. Está chovendo, não dá para gravar. Se está muito sol, não dá para trabalhar. Se amanheceu mal-humorado, não conseguem administrar os sentimentos. São conduzidos pelo sentimento, pelo humor do dia, pela atmosfera do dia. E quando você é conduzido pela atmosfera do tempo, é triste. É triste. Então, eu acredito que falta administrar a vida dentro do tempo, que é uma dádiva. Interessante. Mas assim, como a senhora falou, eu não teria condições de servir nos ministérios. Porque, digamos, eu canto, eu danço e eu prego. Né? Então, eu não tenho condições de servir cantando, pregando e dançando ao mesmo tempo. Né? Então, como é que eu sei para qual eu devo realmente servir integralmente nesse sentido? Nesse sentido de servir integralmente, existe sempre um dom que te é mais forte. É o teu propósito de vida. Está muito relacionado ao que você vai fazer e que vai fazer para a edificação do corpo de Cristo. Então você precisa, porque existem pessoas extremamente habilidosas, eu conheço pessoas extremamente habilidosas que elas cantam, elas conseguem pregar, elas conseguem ensinar muito bem, então elas têm vários dons. Elas podem utilizar esses dons de forma diferenciada, em ambiente diferente, em tempo diferente, ela pode utilizar isso. Né? Porque você percebe que a ordem de um culto, você não canta e prega e dança ao mesmo tempo. Sim. Né? Então tudo tem um tempo, tem uma ocasião. E aí saber qual o teu maior, digamos, o dom de maior ênfase e investir nisso é uma questão de discernimento, de buscar a direção divina para que assim você possa estar convergindo os demais dons para oferecer aquilo que você tem de melhor. Interessante. Me veio à mente agora a ilustração de um carro, né? Sim. Então, um carro ele tem várias funções, mas o principal objetivo dele é andar, né? Carregar pessoas para andar, mas tem a marcha, tem o freio, né? Tem algumas coisas. Sim. Então, é como se fosse isso. A função do carro... Há toda uma engrenagem. Sim. A função do carro é caminhar, né? É levar pessoas. Ser um condutor, né? Exatamente. E os outros estão ali para ajudar ele a ser esse condutor. Então, na minha vida é como se fosse isso, né? Eu preciso saber qual é a minha função literalmente, né? Qual é aquele dom que ele vai ter maior ênfase. Sim. E os outros, eles vão me ajudar a conduzir esse dom. Sim, com certeza. É como se fosse isso, não é verdade? Sim, sim. Ah, muito bom. Então, pergunta respondida. Um exemplo prático, você. Quando eu me conheci há 7 anos atrás, você já tinha várias habilidades nessa área de comunicação,
de criar uma arte, um layout. Hoje, você está muito mais aprimorado. Outras habilidades você foi ganhando para aprimorar aquilo que você já tem. Então, quando você dedica, a Bíblia fala sobre isso, quando você trabalha, quando você desenvolve o dom que Deus te deu, Ele vai te dar outro para te ajudar a desenvolver muito mais para que você seja bem-sucedida. Entenda uma coisa. Deus quer, o doador dos dons quer que sejamos bem-sucedidos. Ele não vai nos dar absolutamente nada para estarmos cansados e sobrecarregados. Afinal de contas, foi daí que Ele nos tirou. Sim. Muito bom. Mas, pastora, como é que a senhora teve certeza do seu chamado? Como a senhora teve certeza, assim, que era isso que Deus queria para a senhora? Certeza. Eu acredito que quando Deus fala para Abraão assim, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, Ele não tinha certezas. Certeza você adquire à medida que caminha. O que nós precisamos para desenvolver o nosso chamado chama-se obediência. Quem tem certeza de tudo? Ninguém. Nós precisamos apenas de obediência. A obediência é o start. É Ele que te liga ao teu propósito, ao teu destino, à tua vida, aquilo que você vai fazer e aquilo que vai se cumprir na sua vida, por intermédio da sua vida. Então, saber, a gente nunca sabe. Até porque Deus não mostra o mapa todo. Imagina se Ele fosse mostrar as dificuldades. Não, Ele não mostra. Ele chama, cabe a nós falar. Vou ou não? Vou. Ou vou dar um tempo, depois eu vou. Alguém pode ir no meu lugar. Enfim. Então a senhora foi adquirindo. Eu fui adquirindo, com certeza. Hoje eu tenho algumas certezas. Não todas. Hoje eu tenho algumas certezas, com certeza. Já a senhora tem convicção de que era isso que Deus queria para a senhora? Era isso. Quando Deus me falou pela primeira vez, eu lembro. Eu tinha 18 anos quando Deus falou comigo. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Eu estava em um momento assim de decisão. Eu estava no Grêmio estudantil e gostei disso. Gostei de lidar com pessoas, de falar, de discursar. E eu pretendia seguir uma carreira política, de repente se tornar uma vereadora, depois, enfim, crescer. Eu estava empolgada nisso. Eu estava investindo a minha vida nisso. E quando eu ouvi a primeira vez o Senhor me falando na escola, olha, eu te quero pregando o Evangelho para as pessoas. Aquilo definiu a minha rota. Aquilo definiu a minha rota, as minhas escolhas. Eu deixei de ter alternativas para ter uma única direção. O grande problema da nossa vida é que a gente se vê cheio de alternativas, por isso não segue a direção. Então naquele dia, tarde ali, naquele Liceu Maranhense, eu tive uma direção. As outras alternativas, elas se tornaram como um eco distante. E gradativamente eu fui perseguindo essa única alternativa da minha vida. E assim, estou aqui. Feliz e plena. Perfeitamente, completamente feliz e plena. Muito bom. Pastora, uma outra pergunta aqui. Não me sinto feliz no ministério intensivo, mas não saio porque sei que deixará um desfalque no ministério. O que eu devo fazer? É triste. Meu Deus, Deus lhe deu alguma coisa e você não se sente feliz. Sabe o que acontece com essa geração? Essa geração muito excêntrica. É uma geração que ela quer se sentir feliz e não serva. E os dons é para servir. Os dons é para servir. Os meus dons é para te servir. Os teus dons é para você me servir. E a tantos quanto cruzarem o seu caminho. Os seus dons é para servir toda a igreja. Toda a igreja, sem distinção, sem cor, sem raça. Todos. Só serve se for assim. Agora, quando eu digo, eu não sou feliz no meu dom e eu estou no ministério só porque não tem ninguém. Não. A obra é de Deus. Deus, Ele é responsável por isso.
tem tudo a ver com Ele, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a tua vida, tem tudo a ver com Ele. Ele está te usando, Ele te chama como cooperador. Paulo diz, olha, de Deus somos seus cooperadores, de Cristo somos seus cooperadores. Lá em Coríntios, Paulo fala sobre isso. Então, isso deve trazer alegria, deve trazer satisfação. Sabe, se você está em algum lugar sem alegria, você precisa moldar as suas motivações. Porque eu não acredito que Deus me deu algo para estar em algum lugar, está faltando alguém para fazer aquilo que eu faço, e eu estou insatisfeito, mas não saio por isso. Olha, existem muitas coisas que eu faço que eu não gostaria de fazer, mas eu faço porque eu preciso. O reino precisa de mim. Eu não posso simplesmente viver para satisfazer a minha vontade. Eu não estou feliz, eu não me sinto bem. Não, nunca vai fluir, nunca vai funcionar, nunca vai servir para a edificação, porque se não te edifica, se não te acrescenta, isso não tem nada a ver com o dom, não tem nada a ver com a equipe, tem tudo a ver com a pessoa. Você precisa de um bom discipulado, precisa de um bom tempo com Deus, precisa rever as suas prioridades, rever o seu chamado e rever os seus dons. Acho que soa até como uma desculpa, né? Ah, não saio porque não tem ninguém. Será se não sai realmente por conta disso? Porque não tem ninguém? Porque a palavra é muito clara quando ela diz que a obra de Deus não para. Nunca vai parar. Né? Sempre vai continuar, sempre vai existir pessoas para fazer aquilo que Deus deseja que faça, não é mesmo? Com certeza. Deus sempre vai estar habilitando, capacitando, chamando. Pastora, nós somos uma igreja em célula, certo? Mas também temos vários ministérios dentro da nossa igreja. Sim. Qual a finalidade do ministério dentro da igreja? E como é que eu posso fazer parte de um? Os ministérios, eles servem justamente para servir o corpo de Cristo. São formados por pessoas que têm seus dons. Os dons servem para a edificação de todo o corpo. Então, os ministérios servem para a edificação. É como uma engrenagem. Uma peça está ligada à outra de um carro para que ele possa funcionar, para que ele possa, de fato, cumprir o seu propósito. Se faltar o motor, o carro está perfeito, faltou o motor. O carro está perfeito, mas faltou a gasolina. Então, os ministérios, eles servem justamente como peças em uma grande engrenagem. O corpo, a igreja, para dar funcionamento. O que vai definir onde você pode chegar em um ministério e quando são os seus próprios dons. É o seu crescimento a partir da sua célula, que é a nossa comunidade cristã de base. Porque é do micro para o macro. Se você já serve muito bem, eu quero participar do ministério de louvor. Você consegue ministrar o louvor na sua célula? Você canta na sua célula? Você é um ministro na sua célula? Essa é a primeira parte. Né? Esse é o primeiro estágio, né? Esse é o primeiro estágio, excelente, esse é o primeiro estágio. É quando você está servindo na sua célula, que é a comunidade cristã de base. Muito bom. Mas, pastora, qual a importância dos quatro pilares no cumprimento da missão? Importância dos 4 pilares. Quando falamos de pilares, estamos falando aí da palavra, do louvor, da intercessão e da dança. A palavra é fundamental. Sem a palavra o povo perece. É necessário ministrar a palavra. A palavra é o alimento, é a direção, é a correção, é a edificação. O louvor, a Bíblia fala que nós nascemos para o louvor da glória de Deus. É a adoração, é a nossa manifestação de adoração, a nossa entrega é louvor. A intercessão é intimidade. É buscar na fonte a direção, é se alimentar dessa fonte que é Cristo. Então, a vida sem oração, a vida sem ação direcionada por Deus. E quando eu penso em dança, eu penso em toda a área artística.
eu quero pensar no teatro, eu quero pensar na mídia. Quanta arte na mídia, quanta mensagem transmitimos por intermédio de uma imagem. Então, quando eu penso em dança, eu penso em toda a parte artística da igreja. Esse colorido, essa forma de conduzir o ministério, muito mais do que o ministério, e até melhor do que isso, é edificar o corpo de Cristo, na verdade, por intermédio da arte, e levar a palavra de forma leve, espontânea, de forma colorida, de forma atrativa. Então, quando eu penso em dança, eu penso em toda a parte artística. Então, os 4 pilares servem justamente para isso, essa grande engrenagem onde a igreja avança e cresce para o louvor da glória de Deus. Que fantástico, né? E como a gente sabe, se eu não sirvo para servir, eu não sirvo, né? Então, os meus dons, eles servem para ajudar a igreja a avançar mais. Como a parábola dos 10 talentos, sempre ofereça aquilo que você tem em mãos, que o Senhor irá multiplicar. É verdade. Né? Então, avance, prossiga, não seja apenas um receptor. Né? A gente sempre precisa oferecer. Mas, pastora, se eu tenho dúvida, como é que eu faço para descobrir quais os meus dons, quais os meus talentos, qual a melhor forma de eu servir? Bom, se você tem dúvida, deseja saber, se inscreva no MVC, Mergulhando na Visão Celular. Nós estaremos com um capítulo exclusivo falando sobre dons, inclusive nós estaremos também aplicando o teste de dons, você vai ter a oportunidade de descobrir quais são os teus dons, para que você possa melhor servir no reino de Deus. E aí, não se esqueça de deixar o seu comentário, de curtir, de compartilhar, né, de se envolver, envie para quantas pessoas você puder e edifique elas também. E não se esqueça também, né, que você pode mandar o seu comentário para a gente, mandar as suas dúvidas, enviar, que a pastora aqui está pronta para te responder. Né? Então, se você sempre teve aquela curiosidade, pode mandar que a pastora vai responder, não é mesmo, pastora? Sim, com certeza. Estou aqui à disposição para servi-los. Amém. Então, fique conosco. Esse foi mais um quadro, a IBL Quer Saber.